trajetória de vida é assim. Eu nasci filha de um vaqueiro no sertão do Pernambuco. Nós somos daqui, da região do Cariri, ali Arajara, a família do meu pai e da minha mãe ali é Vila Lobo, Arajara, Currais, Melo. Mas quando eu nasci, meu pai estava como vaqueiro no sertão do Pernambuco, trabalhando em uma fazenda. E aí, na época, o médico, que era o patrão do meu pai, trouxe a minha mãe para eu nascer aqui em Juazeiro do Norte, na maternidade São Lucas. E aí, assim que eu nasci, minha família volta para Pernambuco e a gente fica lá até meus 4 anos de idade. Depois disso, a gente veio morar num bairro aqui do Crato chamado Vila Lobo, que é um bairro que tem depois aqui da nossa comunidade, no Virão. E depois que a gente veio morar na Vila Lobo, quando eu tinha 9 anos de idade, nós viemos morar aqui no Parque de Exposição do Crato, por conta do trabalho do meu pai. Ele foi ser o vigilante do Parque de Exposição do Crato. Na época não havia aquela lei de 88 dos concursos, e aí meu pai assinaram a carteira dele e ele teve uma estabilidade, mas que não era aquela estabilidade dos concursos. E depois, quando vem a lei de 88, ele ficou na carteira dele como estatutário, no regime estatutário. E aí passa de vigilante para guarda municipal. E aí, quando meu pai ficou nesse trabalho de guarda municipal do Parque de Exposição, houve um problema de um dirigente do parque que entendeu que meu pai não deveria mais estar lá. E aí meu pai teve que sair por conta disso, a gente teve que entrar numa questão judicial para meu pai não sair como uma pessoa que invadiu, porque ele não invadiu. E aí, quando a gente chega na questão judicial, foi determinado que eles deveriam dar a quantia para ele comprar uma casa e um carro para mudança, né? E o local que ele encontrou foi aqui. Ele veio de pé, lá do Parque de Exposição, que é bem próximo aqui, para cá, para essa comunidade. E aí, quando nós chegamos aqui, a comunidade já existia, né? Que foi construída em regime de mutirão, pelas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras que vieram para cá, para essa comunidade. Eles se construíram, claro que com a parceria do governo do estado, fornecendo as condições necessárias, né, para que eles construíssem. Mas eu já vim morar aqui depois que a comunidade estava estabelecida. E quando eu cheguei aqui, eu vi a luta das pessoas, inclusive ainda havia associação de bairro, né? Hoje não existe mais, existem entidades, né, associações, que se juntaram, né, pessoas da comunidade para fazer essas lutas. E aí na época o pessoal que fazia essas lutas na comunidade me convidava para fazer essas lutas, para somar, né, na luta por essas questões sociais mesmo, de direito à cidade, que é o que a gente mais pena aqui, é a questão do direito à cidade mesmo, que a gente é excluído de tudo. E aí eu achava que eu não ia dar conta, mas enfim, um dia resolvi, né? Até antes da pandemia, eu resolvi vir e me juntei ao projeto. E hoje a gente vive nessa luta por direito à cidade, por inclusão e para a gente ser reconhecido como cidadão que paga imposto, né? Porque para o capital, muitas vezes, né? A gente não é reconhecido como cidadãos que pagam imposto. E nós pagamos até mais que muitos, né? E tem os seus jeitos de burlar, né? Essa questão dos impostos. E aí continuei nessas lutas aqui da comunidade até hoje, né? Já chegou muita melhoria por aqui, algumas melhorias. Difícil, luta difícil, que às vezes até o acesso para entrar dentro da prefeitura a gente tem que provocar, dizer que a gente está lá e que a gente precisa falar, enquanto usuário e contribuinte do poder público, a gente tem esse direito. Não é uma luta fácil, mas enfim, entrei nessa luta e junto com o povo da comunidade a gente continua essas lutas, né? E a nossa maior luta hoje, a gente já conseguiu algumas coisas, mas a nossa maior luta hoje é a gente se livrar de um muro que nos separa do restante da comunidade, que para nós, enquanto pessoas que moram em uma comunidade periférica, é uma barreira social, né? Que não é só o muro, não é só a barreira material, é uma barreira ideológica mesmo, né? De segregação, né? É uma espécie de apartheid pra gente, né? De divisão mesmo social. Antes de eu entrar nas lutas daqui, eu era da luta sindical, porque hoje eu sou professora concursada no município de Farias Brito e no município de Juazeiro. E aí, meu primeiro ativismo social, eu já tinha essa questão dentro de mim, né? Dessa luta, dessa reivindicação por justiça social. Mas quando eu chego no sindicato, né, de Juazeiro, no sindicato de Farias Brito, e aí mais forte ainda no sindicato, né, dos funcionários públicos de Juazeiro, aí eu fui conseguindo me encontrar mais. E aí, quando eu chego aqui, na comunidade, eu já vim dessa luta sindical. E aí eu me junto para essa luta de comunidade de base. E aqui eu pude entender, mais ainda como eu já entendi a questão de classe trabalhadora, né? Eu pude entender o que é uma comunidade que tenta resistir mesmo a tudo que a gente resiste aqui dentro dessa comunidade, que não é fácil, é muito difícil.
muito difícil mesmo. Mães que têm medo de seus filhos serem abordados pela polícia e serem assassinados, porque a abordagem violenta, alguns aqui sofrem. Meu próprio filho já sofreu, com a identidade dentro do bolso, mas depois que olha e que vê que não tem problema nenhum, é que libera, mas depois de colocar uma arma na cara. Então, são muitos medos que as pessoas aqui da nossa comunidade enfrentam. E é muita luta que a gente tem que ir atrás, né? E muitas vezes é difícil por conta do preconceito social que existe. Para com a gente, né, moradores de comunidades, que a gente sabe que existe um preconceito muito forte. Se é preta, mulher, é pior ainda, né? A gente sabe disso. A primeira pessoa que eu tive contato foi Francisco Nascimento. E Francisco Nascimento foi quem fundou, há mais de 17 anos atrás aqui na comunidade, a Associação Mensageiras da Paz. Essa associação ela atua em projetos sociais com crianças, em todas as faixas etárias de idade, adultos. E aí é como eu já tinha falado para vocês, são entidades que promovem leituras, que promovem escolinha de futebol, como é o caso dos nossos meninos aqui da comunidade, aulas de dança, aulas de capoeira, que é o que já tem aqui, né? Aulas de percussão, oficinas para mulheres, em sua maioria mulheres idosas, né? Que fazem essas oficinas aqui no nosso galpão cultural. E além dessa questão desses projetos sociais que são desenvolvidos, a gente vai sempre conversando e dialogando com essas pessoas, que é uma questão social, que a gente tem que estar cada vez mais unido. Então a primeira pessoa que eu tive contato enquanto referência de luta social foi Francisco Nascimento. E aí depois eu fui junto com ele trabalhando no Postinho Cultural, que é outro projeto social que a gente tem aqui, que foi a ocupação do antigo posto policial que foi desativado, que lá tem biblioteca, tem a Rádio Cafundó, que a gente faz parte com as crianças. Nós temos o programa Postinho Cultural, e no programa Postinho Cultural tem a questão das leituras, reflexão sobre os temas, os pontos que a gente trata nos textos. As crianças também escolhem, né, poesias, poemas, o que eles... E daí, dessas leituras e desses textos, a gente vai também conversando com as crianças e fortalecendo neles essa questão da cidadania, dessa luta social. Nós temos também o coletivo de mulheres do Mutirão, que foi fundado há 2 anos atrás, por conta que as mulheres da nossa comunidade já vinham sofrendo a falta de um médico. E aí, o médico nós conseguimos, né? Quem fundou esse coletivo fomos nós, as mulheres da comunidade, né? Sobre essas questões que a gente penava mesmo, sofria sobre a oferta de saúde do poder público. E aí, até hoje, ele resiste, já cresceu muito, nosso coletivo de mulheres. Hoje tem, de início, eu estava à frente da presidência, né, do coletivo. Hoje tem outra moça, que é uma universitária que está terminando o curso de pedagogia, que é daqui da nossa comunidade, Cintia Maria. E a gente vai tocando da forma que pode, né? A nossa maior atuação aqui, enquanto mulheres, né, mães, é mais no coletivo de mulheres, mas a gente se junta a todos esses projetos sociais. Mas assim, a referência maior que eu tive aqui foi Francisco. E antes dele, um líder comunitário que já faleceu, que é Chicoim, que é o nome que foi colocado, né, Francisco Jesuíno. Foi colocado o nome dele na via porque ele também lutou por aquela via ali, do lado daquela rotatória, aqui na entrada entre o Parque de Exposição e o nosso bairro. E é isso. E aí eu fui pegando um pouco do exemplo de cada líder, né, sindical, comunitário, projeto social. Também na faculdade que a gente vai tendo o nosso preparo, né, e em sala de aula também, porque no chão da sala de aula a gente também aprende muita coisa e vai se fortalecendo, né, vai se construindo enquanto ser atuante, né. E é isso, eu fui fazendo essa junção de vários líderes comunitários. O início foi quando eu participei junto com meu filho, porque assim, antes eu era convidada, mas eu achava que eu não ia dar conta, porque era professora, moro no Crato, professora em Farias Brito, professora em Juazeiro, eu achava que eu não ia dar conta e ajudar, né? E mãe também, né? E aí eu aceitei o convite, mas a primeira vez que eu fui pro projeto Postinho Cultural foi com meu filho. E aí, nesse dia, eles estavam falando sobre uma mulher que foi referência lá na África, em relação à luta, né, de resistência lá no território dela contra os portugueses, que foi a Rainha Zingabanda. Eu não conhecia até então, que é uma referência para nós, né, enquanto pretos, mulheres, de luta, porque a gente sabe essa nossa luta antirracista. E aí, é uma das partes que eu acho que tem no nosso DNA. E aí, nesse dia que eu cheguei lá no projeto, que eu vi eles falando, né, os universitários da UFA falando sobre a Rainha Zinga, falando sobre essa mulher forte que ela foi, que lutou contra os portugueses, que não deixou o território ser invadido pelos portugueses, porque conseguiu se impor a ponto de não haver essa invasão.
E aí foi onde eu fui me descobrindo mais ainda, né, enquanto mulher negra, de luta e de resistência. E aí quando chega aqui, né, na nossa parte, que é o Brasil, o Crato e a nossa comunidade, eu já fui me empoderando mais, vivendo aqueles exemplos, aquele povo de luta, muitas outras referências que a gente tem, mas a primeira referência que me impactou a vir para as lutas da comunidade foi quando eu vi esse projeto social falando sobre essas figuras negras importantes e de luta que são referência para nós, né? E que, claro, vieram outras, né? Dandara, a gente foi falando no postinho, falando para as crianças, e veio outras referências, né? Como escritoras, Carolina Maria de Jesus e as próprias pessoas da comunidade que tem essa expressão cultural, né? Que aqui na nossa comunidade haviam outras expressões culturais antes da gente formar o postinho cultural. E aí a gente vai juntando tudo, vai ficando referência para a gente. E aí a minha participação é essa, é ajudar nesses projetos como voluntária, né? Como mãe, como mulher da comunidade que sou, e dando a minha contribuição do jeito que pode. De vez em quando a gente vai até o poder público, a gente faz ofício, a gente solicita coisas que a gente acha que tem que vir para a nossa comunidade. Conseguimos algumas, outras não conseguimos e continuamos na luta, né? E a gente vai seguindo assim. A minha participação foi essa e é essa e acredito que será essa, até o dia que Deus quiser. Da minha trajetória de vida foi quando eu me entendi como uma filha de trabalhadores rurais, que depois, por conta dessas questões, né, de trabalho, que a pessoa tem que mudar de um trabalho para o outro, e depois foram, no caso do meu pai, trabalhador de canteiro de obra, quando ele deixou de ser vaqueiro. Minha mãe, além de dona de casa e agricultora, que ajudava meu pai nessa questão de roça, né, que era nesse formato, roça, agricultura familiar. E depois ela vai trabalhar como funcionária pública em uma escola que foi construída próxima à nossa casa, quando a gente morava no bairro Vila Lobo, que é um bairro que tem aqui próximo também, dessa comunidade. E aí fui me entendendo como filha de classe trabalhadora, que tem muitos direitos negados e que ficar calado e sem agir diante dessas situações é bem pior para a gente. A gente tem que falar, a gente tem que se pronunciar e se impor e mostrar que a gente tem essa sede, né, de justiça para a gente e para os outros, não só para nós. Os principais desafios foi chegar à escola pública, porque como eu era filha de vaqueiro na época, quando a gente veio morar no Crato eu tinha 4 anos. Até meus 8 anos de idade eu não conhecia a escola, por conta do acesso, né? Esse foi o maior desafio, por conta do acesso à escola. E aí minha mãe procurou e encontrou uma escola muito distante. O bairro Vila Lobo, aqui para o centro do Crato, era muito distante. E o acesso também, estrada carroçal de terra, era muito difícil o acesso. Esse foi o primeiro desafio. Eu, quando tinha 8 anos, e chegar até a escola. Fui alfabetizada aos 8 anos, mas eu sempre percebi que eu tinha muita habilidade em relação ao estudo. Isso ali para mim não era dificuldade, para mim. E aí fui estudando, né? E cada vez mais difícil o acesso, mas eu fui resistindo e continuei. E nessa resistência eu consegui chegar até a faculdade. E enquanto também funcionária pública, né? Que por conta da minha mãe ser funcionária pública, eu fui também ser funcionária pública junto com ela, no setor que ela trabalhava. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais. Quando eu comecei a trabalhar como funcionária pública, eu comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. E depois disso fui estudando e depois consegui trabalhar como secretária executiva em um departamento da Prefeitura do Crato, claro que como temporária. Depois disso fui fazendo concurso público, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade, logo quando eu me formei, comecei fazendo concurso público. E tudo mais difícil, né, para pessoas como eu. Aí, na época que eu fiz faculdade, não existiam as cotas, que eu acho importante essas cotas, porque é uma reparação mesmo, é o que nos devem, Mas não existia na época que eu fiz, então foi mais difícil ainda, mas consegui terminar minha faculdade. Hoje sou professora de língua portuguesa. E os desafios hoje, para mim, enquanto professora, enquanto mãe e tia e amiga de alunos de escolas públicas, é incentivar esses meninos e meninas e até meu filho para resistir e continuar no chão da sala de aula. Que se é difícil para nós, enquanto professores e trabalhadores da educação, mas ainda para eles se manterem dentro dessas salas de aula, com essas condições que nos oferecem, né? Com esse formato que a gente sabe que é um formato colonial, um formato elitizado, que tentaram fazer um arranjo para nós e que para a gente é muito difícil permanecer lá, mas a gente resiste e a gente segue.
A lição que eu aprendi foi que quando a gente se junta, quando a gente vai conversando com as outras pessoas que passam pelo que a gente passa, a gente fica mais forte. O coletivo, ele fortalece mais. Antes, é como eu falei, eu era convidada para participar das lutas do coletivo aqui, de base da comunidade. Eu achava que não ia dar conta. Talvez fosse até um pouco de egoísmo e de individualismo da minha parte. Mas eu percebi que quando a gente se junta com os coletivos, e até mesmo no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa classe, né, que a nossa luta é de classe, eu fui percebendo que a gente vai ganhando mais força e vai conseguindo mais. Embora seja muito difícil e às vezes muitas lutas a gente não tem êxito. Mas em parte a gente vai conseguindo. Então a lição maior é essa, a questão do coletivo, da gente se unir enquanto pessoas, enquanto classe, e entender que se a gente se unir cada vez mais, a gente é mais e é mais forte. Hoje eu percebo muito inibido, sem força, estagnado, paralisado. Claro que a gente teve essa questão dos quase 4 anos lá atrás, quando a gente teve um governo de retrocesso, né? Porque a gente não tem como não falar, né? Porque a gente está dentro disso. É política social que tem que vir, né? Independente de quem seja o gestor, independente da classe a que ele vai favorecer. Mas a gente sabe que quando entra um governo que não tem o olhar para a gente enquanto, né, pessoas que precisam de políticas sociais que realmente façam a gente se sentir incluído, então a gente percebe que é cada vez mais difícil, né? É muito difícil essa questão, né? Mas eu percebo que quando as pessoas se unem, se juntam, né, no coletivo e que se entendem como classe, porque primeiro tem que se reconhecer como classe, porque se não se reconhecer como classe, a luta também. Mas está muito parado, está estagnado, né, por conta desse resquício que a gente ainda tem do governo anterior, que era repressão mesmo para a gente, e a gente que é professor, que está dentro de escola, que é de sindicato, que é de comunidade periférica, a gente sabe que a repressão é maior. E aí, hoje, eu acho que ainda esses resquícios, né, desse governo anterior, o povo está com medo de lutar. Mesmo existindo muita gente que se une, estando em grupos, estando em coletivos, tem um certo medo de lutar. Mas a gente vai conversando, dialogando, e talvez as pessoas reacendam essa chama, né, dessa luta por justiça, que a gente precisa tanto. Para pessoas como nós é muito importante essa união e essa luta. No caso aqui da nossa comunidade, o povo percebeu que essa união fez a gente conseguir. O que pra gente era mais difícil, né, na época que a gente conseguiu, que era uma via de acesso ao centro, daqui da comunidade ao centro. Quando eu cheguei aqui, o pessoal já estava lutando por essa via há 10 anos. E aí, quando eu me junto, eu só me somo a essas pessoas da comunidade que já vinham lutando. Era muito difícil, vocês não imaginam. Era só um caminhozinho rodeado de mato, parte com muita terra solta, muita poeira. E quem descia por centro chegava lá com os pés todo branco de poeira, por daqui, né? Quem ia de pé. De carro, de moto, as pessoas caíam muito, o carro caía, quebrava, ficava com o pneu para cima virado. Era muito difícil. No início foi muito difícil. E água de esgoto, tinha que passar por dentro de água de esgoto que vinha das casas aqui, né? Da elite, que passava ali do lado do parque de exposição. E aí nós conseguimos essa via. Indo à prefeitura, levando ofício, se juntando, falando, sofrendo perseguições, principalmente quem é funcionário público aqui do município, que é lamentável, mas a gente sabe que existe isso, né? E aí nós conseguimos, né, a via. Aí junto no pacote veio a rotatória, que a gente nem sonhava com isso, né, mas facilitou a rotatória, que é aqui do lado do ginásio da URC, do Parque de Exposição, que é o que dá acesso à nossa comunidade. Aí veio o asfalto, e as ruas aqui nessa comunidade eram todas, alguma parte de barro e outras de pedra. E aí veio o asfalto para todas as ruas. Ficou faltando só 2 ruas de moradores que moram aqui numa parte que eu acredito que é muito ruim de sofrer para eles quando chove. Diminuiu esse problema das chuvas, né? Quando não tinha chuva era poeira, mas ainda tem alguns problemas, né? Só que através da luta e da união desse povo daqui, dessa comunidade, né? Que em sua maioria são descendentes de indígenas, né? Nós sabemos que aqui nós somos nação Cariri. Eu acho que no nosso DNA é mais forte essa questão indígena, mas que tem essa mistura afro-indígena. Eu me considero afro-indígena. E é a luta desse povo, que tenta se manter em um território que a gente sabe que historicamente é seu, mas que querem que a gente seja excluído, querem que a gente seja dizimado, querem que a gente desapareça, né? Não é fácil, mas a gente se une e continua. Minha perspectiva é que as pessoas entendam a força que tem, percebam a força que tem enquanto coletivos e pessoas que realmente precisam, né,
expor e mostrar sua força, porque a gente tem muitas pessoas que têm essa força e às vezes conversando com a gente, eles se expressam de uma força que a gente sente muito, de um jeito que a gente sente muito essa força, mas que quando tem que estar diante das autoridades, elas calam. E a gente sabe que tem um certo medo que tem sentido, que tem um porquê, que tem um significado. Mas que a gente consiga colocar nessas pessoas, que elas consigam colocar essa força deles para que se juntem a nós que temos coragem de falar, que temos coragem de estar diante das autoridades, sejam elas quem forem, que a gente não tem que ter medo de estar diante dessas pessoas, que são pessoas como nós, cidadãos como nós, embora nos enxerguem de forma submissa, mas nós somos, para que eles sintam e tenham mais coragem de se expor e de falar, né? Que aí a nossa luta fica mais forte. Eu bato sempre nessa tecla dessa união e dessa força que muitos têm e têm medo de colocar para fora, de se expressar, por conta da repressão, a gente sabe, né? Mas é isso, a perspectiva é essa, de que as pessoas se encorajem mais e falem mais, que pessoas como eu tenham essa coragem de falar, que eu também consiga contagiar com o meu exemplo essas pessoas, que elas entendam que a gente pode falar, que a gente tem o direito de falar, somos cidadãos, temos voz e vez, só basta a gente falar, que elas acordem para isso, né? E que a gente tenha um lugar melhor, um meio ambiente melhor, um futuro melhor, uma educação melhor, uma cultura melhor, né? Para pessoas como nós, porque eu acredito que as elites eles já vivem muito bem, né? No caso aqui da nossa comunidade, e eu vejo que não é só o caso da nossa comunidade e de outros setores, de outras classes, é a questão das mulheres, que embora muitos no discurso reconheçam, né, o nosso valor, que nós temos esse valor enquanto seres sociais que participam e que ajudam, né, nessa questão social, mas eu acho que no discurso existe esse reconhecimento, esse incentivo, mas nas ações, a forma como agem, a forma como fazem, é mais para nos calar e nos deixar de lado. Então, eu acho que esse é um setor que ainda precisa ter muito um olhar e as lutas serem mais enfáticas, para que entendam que nós estamos aqui, que nós somos e que nós entendemos que merecemos mais respeito e mais dignidade, né? Primeiro, rebuscar a sua história, né? A sua identidade. Olhar, procurar, pesquisar, até com os mais velhos mesmo da família, se não tiver esse conhecimento, né? De a sua trajetória do passado. Se reconhecer, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto classe a que pertence, né, de trabalhadores rurais ou urbanos, não sei, de qualquer classe, se reconhecer, ver a sua história, a sua origem, se é afro-indígena, se é afro, se é indígena, se é afro-brasileiro, se é indígena, e lembrando sempre dessa questão da classe, né, de trabalhadores, que somos trabalhadores ou filhos de trabalhadores. Eu acho primeiro se reconhecer e ver quais são os direitos que são negados. Porque são muitos, não são poucos, mas já conseguimos muito, já avançamos muito nessas lutas, mas muita gente não se reconhece como classe. Por isso que a gente ainda vê essa questão da representatividade política, que a gente não tem como não falar de representatividade política. Como é que eu sou mulher e eu ainda não me vejo representada em um parlamento, em uma legislatura municipal, como é o caso da gente aqui no Crato, ou em uma Câmara estadual ou federal? Eu não me sinto, porque eu vejo que tem mulheres lá, que tem trabalhadores lá, que tem pessoas da nossa classe lá, mas às vezes eu acho que é uma voz que é tão reprimida que muitas vezes não surte muito efeito, embora a gente consiga muita coisa, mas poderíamos conseguir mais. Então o conselho que eu dou é as pessoas se empoderarem mais de si, saberem quem são, conhecerem a sua história e levar isso como uma bandeira de luta, para buscar seus direitos que tem, porque o Estado tem uma dívida com a gente, enquanto mulheres, enquanto classe. Só que a gente tem que reconhecer isso e buscar, provocar. É isso que a gente tem que fazer, é provocar. Eu acredito que a mulher, mãe, que hoje é uma mãe solteira, né? Que tentou se manter enquanto família estruturada, mas que às vezes pelas condições do machismo estrutural, a gente muitas vezes tem que entender que é melhor seguir só. Quanto mulher, né, que é mãe, que tem muito orgulho do filho que tem, porque hoje o meu filho
Luiz Felipe, o nome dele. Hoje o meu filho, eu já vejo refletido nele essa educação que eu tive dos meus pais, que não é educação de mim. É assim, para mim, enquanto pessoa, o valor não é educação de recurso, de dinheiro, que a gente nunca teve muito. Hoje eu tenho 2 trabalhos, mas por conta do meu estudo e do meu esforço. Mas eu vejo no meu filho essa questão da educação, do respeito a si e ao outro, que a gente tem que começar se respeitando, né? É assim, no meu caso, eu sinto muito orgulho de mim, da pessoa que hoje eu sou, me reconheço como uma mulher negra e hoje já me vejo também como afro-indígena por conta do nosso território aqui, que é a nação Cariri. A gente sabe que o berço aqui do Cariri é indígena, é desse povo, né? A nossa ancestralidade. E tenho muito orgulho de saber de onde eu vim, de pessoas humildes, agricultores, né, vaqueiro, funcionário público. Meu pai morreu como funcionário público, minha mãe é aposentada como funcionária pública. Hoje eu sou funcionária pública, sou professora com muito orgulho. E assim, hoje eu me sinto muito orgulhosa de tudo que eu consegui através do conhecimento, que a gente tem que resistir. É por isso que hoje eu digo para os meus alunos que não desistam. Com todos os obstáculos que existem de uma escola, não resista, porque nós estamos lá e nós vamos continuar lá. Porque depois, hoje, para a gente dizer para esses meninos que ser professor é importante, hoje a gente encontra uma resistência muito grande. Mas muitos ainda dizem, professora, se eu for professora eu quero ser como a senhora. E é isso. Hoje eu tenho orgulho de mim pelo que eu faço, para os meus alunos, para os meus sobrinhos, para o meu filho, para os meus amigos, para as pessoas que convivem comigo. E é isso, hoje eu me sinto muito orgulhosa da mulher que hoje eu sou. E que eu quero continuar sendo, e que quero deixar essa herança, né, para meu filho e para as próximas gerações. A gente